Oi pessoal, hoje vamos dar início à série Os 12 Princípios de Saúde. 12 domingos seguidos vamos estar passando cada princípio. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação. Eu sei que já falamos muito sobre alimentação aqui no canal, mas vamos tratar de tocar nos pontos diferentes da alimentação. Vamos falar, por exemplo, quantas vezes devemos mastigar, o tempo regular entre uma refeição e outra. Vai ter muita coisa importante. Fica até o final, que no final eu vou contar um segredinho que vocês ainda não sabem sobre alimentação. Vamos para o vídeo. Bom, a nossa primeira parte do vídeo vai ser sobre desjejum. Tem muita coisa para falar sobre o desjejum. Coisas pontuais, por exemplo, se eu devo tomar líquido com desjejum ou não devo, devo tomar água antes ou não. Então, nós vamos tratar de falar sobre esse assunto em geral aqui. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouco de mim e aí você vê se a sua vida está assim ou não está assim, ou você quer fazer dessa forma, então fique à vontade, tá bom? Então vamos fazer um vídeo mais descontraído, mais espontâneo, para ficar uma coisa mais gostosa. Então eu quero falar um pouco de mim. A minha vida é assim, a maioria das vezes, pelo menos eu trato de fazer dessa forma, alguns dias não funciona, mas eu trato que seja assim. Levanto, me lavo, encho uma garrafa de 2 litros de água e já tomo 2 copos, meia hora antes. Começo a fazer minha meditação, a minha leitura bíblica, e aí então passa essa meia hora, 30 minutos, e aí eu faço meu desjejum. Como é que é o desjejum? Meu desjejum é dessa forma: eu escolho 1 ou 2 frutas, depende do tamanho da fruta. Geralmente aqui na Argentina a banana não é muito pequena como no Brasil, é uma banana média de uns 20 centímetros. Então, por aí uma banana é suficiente para o meu café da manhã, para o meu desjejum, certo? Mas no Brasil, por exemplo, 2 ou 3 bananas, porque é pequenininha, né? A não ser aquela que se diz caturra ou nanica em alguns lugares, que é uma banana muito maior. Bom, então eu gosto muito de banana de manhã, eu gosto de frutas doces de manhã, porque tem muito mais energia e eu preciso de energia para trabalhar. Toda máquina precisa arrancar com energia, né? Nenhum motor vai funcionar se eu não está ligada na energia. Então precisamos de energia de manhã. Evitaria essas frutas doces de noite, por ser mais pesada e ter uma digestão mais demorada. Então de manhã eu posso comer pera, maçã, uva vermelha, uva doce. Eu posso comer as frutas doces de manhã. Volto a dizer, 1 ou 2 frutas, como muito. Não misture muitas frutas. Mas não tem problema, não tem problema, não tem nenhuma contraindicação de eu comer 2 ou 3 frutas, certo? Mas eu amo comer banana ou mamão de manhã. Então eu escolhi a minha fruta, escolhi banana. Agora eu vou escolher o meu carboidrato. Eu posso escolher aveia, eu posso escolher uma granola, eu posso escolher um pão integral, algum bolo que eu fiz integral. Então eu escolho a minha porção, 1 ou 2 porções, não mais que isso, para não fazer muita misturada. Então vamos dizer que eu escolhi granola. Mas eu antes da granola eu colocava leite, né? Para a granola ficar mais gostosa, senão é seca. Bom, eu me desacostumei um pouco do leite e muitas vezes eu como a minha banana, deixo repousar um pouquinho ali, 3, 4 minutos, 5 minutos como muito, e aí já começo a comer a minha granola mastigando bem. Gente, a mastigação é essencial em todas as refeições, mas principalmente quando tem grãos como aveia, trigo, arroz, a mastigação tem que ser dobrada, não só 33 vezes, 40, 50. Então eu escolhi já a minha banana, escolhi a granola, hoje vai ser granola, amanhã eu vou comer pão integral, depois amanhã eu vou comer um bolinho integral, e assim eu vou variando. Na alimentação vegetariana existem muitas variedades. Por aí uma pessoa que não é vegetariana, de manhã toma café com pão, e não tem muitas misturas, é café com pão. Ao meio-dia come carne, arroz e feijão, não tem muitas variedades. E pensa, quando a pessoa fala em ser vegetariano, o que eu vou comer? O que eu vou fazer da minha vida se eu sou vegetariano? Vou comer pasto. Comendo pasto. Então, na alimentação de manhã é o alimento do rei. Você tem que pensar como um rei e comer uma coisa boa, forte. Essa é comida forte. Porque você vai começar o trabalho, então a comida tem que ser poderosa. O que é que eu escolhi então? Escolhi uma banana, escolhi um copo cheio de granola
Escolhi também, se a minha granola não tem oleaginosas, eu escolhi um punhado, assim, né, com a mão fechada. O que entra aqui dentro dessa mão é a minha porção de oleaginosa. O que vai entrar? Umas 4 castanhas do Brasil, vai entrar umas 10 amêndoas, ou 12 amêndoas, depende do tamanho dela, ou pode entrar umas 6, 7 nozes. Nada mais que isso, é a minha porção. O tamanho da mão de uma criança é a porção dela, o tamanho da mão de uma mulher é a porção dela, o tamanho da mão de um homem, depende do tamanho dele, é a porção dele. Então cada um escolhe a sua porção. Todos os crus eu como primeiro, então eu como bem a minha banana, mastigo bem ela, depois eu como as nozes, eu escolhi nozes, né? As 5, 6 nozes, e aí então depois eu vou desfrutar da minha granola. A questão dos leites vegetais, eu me estou desacostumando do leite, não é fácil desacostumar da vida, você sabe, você que mudou agora a sua alimentação sabe que não é fácil desacostumar dos alimentos que a gente está acostumado, mas eu fazia muito leite de castanha, leite de soja, leite de aveia, leite de amendoim, ainda faço, de vez em quando dá vontade de tomar aquela granola com leite quentinho, é bom. Não se esqueça, o líquido, quando Ellen White fala de não tomar líquido, é principalmente os líquidos frios. Eu me desacostumei de tomar líquido frio, não consigo nem água tomar mais fria, mas sou eu me desacostumei. Se você fizer isso, vai ser melhor para a sua digestão também. Mas a mesma Ellen White que fala para não tomar líquido, ela diz que de noite as frutas, um pão torrado e um café de cereal pode ser. Então como é que é isso? O café de cereal é feito do quê? Com água. Então pode? Líquido quente é uma coisa, líquido frio vai incomodar a digestão, vai atrapalhar a digestão. O líquido em si já atrapalha a digestão, frio, pior ainda. Então essa é a questão. Se você vai tomar o líquido de manhã, tome ele quentinho. Então coloca meio copo de leite de soja, se você está nessa mudança ainda, ou leite de amêndoa, leite de castanha de caju, meio copinho na granola, umedece ela e pode comer. Certo? Bom, essa parte do desjejum. Agora eu vou falar sobre o almoço, mas antes de falar sobre o almoço, eu queria fazer um convite para vocês. Se você tiver alguma pergunta de algo que eu não falei no vídeo sobre o desjejum, ou sobre o almoço, ou sobre a janta, que eu vou falar mais adiante, ou se tiver alguma ideia de um vídeo novo, então deixe os seus comentários, eu vou responder um por um. E se eu não responder ainda um comentário que você fez, puxa a minha orelha, porque eu vou responder, tá bom? Então, agora vamos falar do almoço. Sempre eu vou falar na minha pessoa como eu faço e você vai comparar com o que você está fazendo. Se alguma ideia que eu dei nesse vídeo serve para você, pode aplicar. Então, vamos lá. O meu almoço muitas vezes é de frutas, ok? Já muitas pessoas me conhecem, sabem que eu como bastante alimento cru, muita fruta, verdura, mas eu gosto muito mais de fruta. Às vezes eu passo a semana toda comendo fruta e praticamente como salada uma vez por semana ou 2. Hoje, por exemplo, eu almocei em casa, porque é sábado, estamos todos confinados, e então nós almoçamos salada, fiz uma maionese de cenoura e abacate, fizemos uma pizza integral com queijo de batatinha. Mais adiante eu vou deixar essas receitas também, eu vou fazer, nós estamos elaborando uma forma de começar a fazer receitas no canal também. Vai ser muito bom para vocês irem aprendendo coisas que eu vou falando nos vídeos, certo? Mas eu vou falar de um modo geral então, como seria um bom almoço para as pessoas que estão acostumadas a comer comida salgada, a salada normal, ok? Então primeiro eu preparo uma salada com 3 ou 4 cores. A salada sempre seria bom ter uma raiz, uma folha e um fruto. Eu já prometi para vocês em algum outro vídeo que eu vou fazer um vídeo sobre a diferença entre fruta e fruto. Fruta não se mistura com verdura, fruto sim. O fruto são azeitona, tomate, o abacate, a berinjela, a abóbora, tudo que nasce de uma flor é um fruto ou é uma fruta. Então, eu escolho uma folha, posso escolher alface, o almeirão, rúcula, espinafre, ou posso escolher um fruto que já mencionei, e posso escolher uma raiz que pode ser uma cenoura, uma beterraba, um rabanete, um nabo. Então eu escolho 3 ou 4 cores diferentes, não misturo cores porque a maioria dos minerais ou vitaminas se destacam pelas cores. Por exemplo, aonde tem amarelos tem carotenos, aonde tem muito verde tem sódio e ácido fólico, e assim vai
se destacando as vitaminas e minerais. Então, diversifique as suas cores de salada. Como temperar a salada? Muita gente, no lugar do vinagre, coloca limão, coloca sal marinho ou sal do Himalaia e também coloca azeite de oliva. Eu só uso sal marinho, não uso outra coisa. No lugar do azeite de oliva eu uso azeitona picada, umas 5 ou 6 azeitonas. E no limão eu não uso nada, para sentir melhor ou ter melhor percepção do gosto dos vegetais. É muito bom. Então, sempre eu mastigo bem um prato de salada primeiro. O resto vai ser cozido. Então, eu até faço muitas vezes prova com as pessoas. Você está acostumado a comer 2 pratos de comida, aquele pratão cheio, e está com obesidade? Então faz o seguinte, faz um desafio com você mesmo. Enche um prato de salada, bem cheio de salada, e come e mastiga 33, 40 vezes cada bocado alimentar. Nessa refeição, você come primeiro a salada, sempre. Todas as refeições devem ser comida primeiro a salada. Mastiga bem a salada. Quanto mais você mastiga, menos você vai comer, porque mais você vai ficar nutrido. Olha só, é uma matemática. Quanto mais eu mastigo, menos eu como e muito mais eu vou ficar nutrido. Então, você comendo mais os nutrientes crus, vivos, você vai comer menos cozido. Aí você pode até fazer aquela prova, enche outro prato de comida cozida, a metade do prato é arroz e outra porção de feijão. Eu tenho certeza que você não vai comer todo o prato, aquele prato de comida. Não vai, por quê? Porque o organismo já está bem satisfeito com os nutrientes que você recebeu na salada. Com certeza, muitas pessoas fizeram esse teste e me retornaram dizendo que foi tal qual. Que antes eu comia, por quê? Porque antes não mastigava as 33 vezes, ou 40 vezes, ou 50 vezes. Outra coisa, quando eu falo com a refeição não tomar água fria, é uma expressão muito argentina. Porque o que eu estou querendo dizer é não misturar água gelada. O que Ellen White fala é sobre água muito fria, água da geladeira, que no Brasil está acostumado a dizer água gelada, certo? É essa a água que eu sempre falo nos meus vídeos, não tomar água fria. Mas se você tem um filtro, tira da torneira na hora e ela está fria, essa água pode tomar. Não vai fazer mal, como faz aquela água que está gelada a 8 ou 10 graus de temperatura. Essa água com a alimentação vai fazer mal. Então, já quase que falei tudo do almoço, né? Um bom prato de salada, uma porção de carboidrato, que pode ser arroz, quinoa, amaranto, painço, trigo, aveia, centeio, todos esses são cereais, polenta, né, o milho. E a proteína pode ser todas as leguminosas, grão de bico, lentilha, feijão preto, vermelho, branco, favas, tem muitas, ervilha, tem muitas proteínas. Então você pode aí combinar, por exemplo, 50% vai ser vegetais crus, a salada. 35% vai ser os carboidratos e 15% as leguminosas, proteínas. E se não tem leguminosa, então pode ser um punhadinho de oleaginosa. Eu muitas vezes, quando eu estava na rua, eu levava um punhadinho de oleaginosa no bolso, por se acaso eu não encontrasse um lugar que vendesse feijão sem carne, principalmente sem carne de porco, como é no Brasil, então eu tinha a minha porção de proteína já guardada no bolso. Isso é uma coisa que você também pode fazer. Não esqueça de mastigar bem os alimentos e nunca comer demais, abarrotando o estômago, impedindo assim a boa digestão. Bom, essa é a nossa terceira e última parte, a parte do jantar. E como diz Ellen White no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, a janta ou a última refeição deveria ser de frutas, pão torrado e, se quiser, acompanhar com uma bebida de café de cereal, uma cevada. Não deve ser uma comida pesada, comida cozida principalmente, ou verduras. Até a ciência hoje diz que as frutas têm a digestão muito mais rápida que as verduras. Eu tenho certeza que é por isso que Deus orientou a comer frutas. Ele sabia, porque foi o construtor dessa máquina, sabia do que estava falando. Devemos comer entre 6 e 7 a última refeição, para não ser muito perto da hora de dormir. Deveria passar pelo menos 3 horas entre a última refeição e o horário de ir para a cama. Quando eu era pequeno, em casa, justo naquele regime militar, e meu pai era militar,
A janta era às 9 da noite e às 10 teria que estar todo mundo na cama. E eu ia para a cama com o estômago cheio e começava aqueles pesadelos de monstro querendo me empurrar no precipício. Era horrível. Eu sofri na minha infância. E depois, quando eu cresci, mudei a alimentação, foi embora todos os pesadelos. Hoje, antes de dormir, já passaram 3 horas, não tem mais nada no estômago. E quando você levanta, levanta disposto. Mas se você come pesado de noite, quando levanta, levanta muito cansado. Então, volto a dizer, frutas, um pão tostado, um biscoito cracker e um café de cereal. E falando em biscoito cracker, na minha revista Alimentação Original, tem uma receita de pão medicinal que é um biscoito cracker muito bom, com sementinhas, com linhaça, gergelim, girassol, é muito bom. Ah, você não tem a revista Alimentação Original? Então deixe os seus comentários aqui no canal que eu vou orientar a você ter uma revista Alimentação Original, tá bom? Bom pessoal, chegamos no final do vídeo, espero que essas orientações tenham aumentado ainda mais os seus conhecimentos, mas antes de sair do canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e tocar o sininho para receber as notificações. Agora sim, para terminar, eu vou revelar o segredo que eu tinha falado no começo do vídeo. Para muitos adventistas do 7º dia que já leram o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, não vai ser nenhum segredo. Mas para você, se não é adventista ou é adventista e ainda não leu o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, eu quero revelar que Ellen White, a autora do livro, falou que nos últimos anos da vida dela, haver eliminado a 3ª refeição foi muito melhor, teve muito mais percepção e conexão com Deus do que quando ela comia 3 refeições. Então, é um segredo sim, que muitas pessoas não sabem, que 2 refeições pode ser melhor do que 3. Mas como? Não vamos ficar desnutrido ou não vamos perder força? Não. Se a pessoa faz 2 refeições, é como um jejum intermitente. Ela vai ter, por exemplo, da hora do almoço, se foi às 13 da tarde ou às 12 do meio-dia, ela vai ter quase até o outro dia de manhã sem refeição. É um jejum intermitente o que fez Ellen White. E para ela foi muito melhor. Olha só, que uma pessoa aos 80 anos tenha muito mais percepção, tenha muito mais inteligência e uma mente muito mais brilhante, é algo divino. Então, se você em algum momento quer provar, prove e você vai ver que é super radiante. Fique com Deus e até a próxima semana.